Hoje nós estamos terminando a nossa série, começando a próxima, sobre sofrimento, o mês que vem. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre moldagem. Moldagem. Vimos aí alguns aspectos complicados aí que derrubam a gente, né? O orgulho, a acomodação, enfim, a lascívia. Hoje eu queria que a gente olhasse um pouquinho para a vida de Simão Pedro, um dos grandes da sua época, um dos grandes do primeiro século, um dos líderes da igreja nascente, um homem usado por Deus. Mas eu queria que a gente olhasse um pouquinho para o processo que Deus usou na vida dele para levá-lo à condição de poder ser útil nas mãos de Deus. E ao olhar a vida de Pedro, a minha oração é que a gente seja encorajado. A gente seja encorajado. De duas maneiras. Que a gente possa entender um pouquinho melhor o que Deus está tentando fazer na nossa vida, na sua vida e na minha vida. Como é que Ele opera, como é que Ele trabalha para nos moldar. Por um lado. E o outro lado é do nosso lado. Como é difícil, como a gente luta, né? O processo dentro de nós, de transformação, de moldagem, é um processo muitas vezes lento, ele leva tempo. E tem que passar por uma série de coisas. Não tem atalho na vida com Deus. A gente é o que a gente é, a gente sabe o que a gente vai ser, daqui até lá é processo. E processo é processo. É indústria de transformação. Pega a matéria-prima e vira uma outra coisa. É isso que Deus está fazendo comigo e com você. E nem sempre é um processo que a gente percebe que está acontecendo, ou que a gente acolhe, entende e coopera com Deus nesse processo. Esse é a minha oração, o meu desejo nessa manhã. Ok? Então tudo começa num primeiro encontro. Isso está registrado no Evangelho de João. Quando André e mais um discípulo de João Batista estão lá, e Jesus chega para ser batizado, e João então diz para os seus discípulos: ó, é ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele que eu tenho anunciado. E André então, junto com outro discípulo, vão falar com Jesus, e Jesus os convida para ir com eles até onde ele morava. E eles ficam até de tarde conversando com Jesus, e conversando, e aquilo causa um impacto tremendo na vida de André. André volta daquele encontro, primeiro encontro com Jesus, e ele encontra o seu irmão, Simão. E é isso que o texto diz aí, que André era um dos dois que tinham ouvido o que Jesus dissera, e havia seguido Jesus, e o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. E disse para Simão, coisa simples, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Messias é sinônimo de Cristo, é ungido, escolhido. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João. Você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ou pedra, pedrinha, não é uma rocha. Petros e Cefas é o aramaico, significa uma pedra. Primeiro encontro, Jesus olha para Simão e já fala essa palavra enigmática. Você é Simão, você será chamado Pedra, ou Pedro. Não sei como é que foi na sua vida, né? Quem é que chegou para você, né? Mas como é que o Evangelho, a mensagem de Jesus foi apresentada a você? Talvez tenha sido em casa, pelos seus pais, por sua mãe, alguns aqui. Eu sei a história de alguns e que conheceram a Cristo ouvindo da sua mãe, do seu pai em casa, ou indo à igreja. Outros, talvez mais tarde, de algum amigo, de alguma amiga, um parente que começou a conversar num momento talvez de dificuldade,
e aquilo foi levando até um ponto em que você entendeu e quem sabe você foi a uma reunião, numa casa, ou sei lá, numa igreja, e você ouviu um pouco mais. Talvez haja pessoas aqui que receberam uma literatura, um livro, um folheto, alguma coisa assim pela internet para ler, ou talvez, no seu caso, tenha sido uma busca absolutamente individual e você achou sozinho. Tem casos assim também. No caso de Simão, foi André que chegou para ele e disse: olha, nós achamos o Messias, vem ver. E ele levou Simão até Jesus. E isso pressupõe algumas coisas. Por exemplo, que Simão e André, eles tinham alguma coisa em comum. Algumas comentaristas dizem que Simão também era um dos que pertenciam a esse grupo que estavam próximos de João Batista, né? Que pregavam o arrependimento. Havia um movimento popular na época, né? A gente ia até o Rio Jordão para ouvir João pregar e era batizado, momento de arrependimento, de mudança de vida. E pode ser que Simão fazia parte desse círculo também, que já aguardava um momento, porque João dizia: olha, vem após mim aquele de quem não sou digno de desatar sandálias. João já estava anunciando que, embora ele tivesse assim tanta popularidade e fosse tão procurado, e Deus estivesse usando para causar assim, um movimento de avivamento, de arrependimento na nação, ele ainda não era o cara. O cara vinha vindo aí. E nesse dia que Jesus chegou para ser batizado, então João disse para os discípulos que estavam próximos, Simão não estava lá. Então é bem possível que Simão já estivesse nessa expectativa, junto com André e outros, aguardando esse momento em que o que viria chegasse. E esse dia chegou. E logo no primeiro encontro, então, nós vemos que Jesus já declara algo acerca de Simão, que eu não acho que ele deve ter entendido muito bem. Ele vai entender mais tarde, você vai ser chamado pedra. Agora, e é assim com a nossa vida. Deus olha para nós, para você e para mim, como nós somos. Ele já conhece a gente. Nós não precisamos fazer introdução. Não precisamos chegar para Deus e falar assim: deixa eu contar como é que é a minha vida. Quem foram meus pais, aonde é que eu cresci. O senhor não sabe tudo que eu passei. Não precisa. A gente faz isso uns com os outros, né? Mas para Deus não precisa. Ele olha para você, ele já conhece tudo. Ele já sabe tudo. Ele já sabia. E incrível, ele já amava você e a mim, antes da gente existir. A Bíblia diz que lá na eternidade o sangue, a morte, o sacrifício de Jesus já era conhecido. Aliás, você já parou para pensar que o sacrifício aconteceu no plano de Deus antes da criação? Porque já era conhecido na eternidade. O fato da cruz já era conhecido de Deus, contabilizado antes de Deus criar o homem. Esse é o envolvimento que Deus tem comigo e com você. Esse é o tipo de amor que Ele tem por mim e por você. Sabendo que nós seríamos como seríamos, Ele já nos amou na eternidade. E a cruz e o sacrifício do seu Filho já eram um fato lá na eternidade. Por isso que quando ele chega para Simão, dessa maneira aparentemente despretensiosa, ou até estranha, e já olha para Simão e diz: olha, você é Simão, mas você será Pedro, parece um tanto estranho, mas não para Deus, não para Jesus. Porque quando ele olha para nós, como nós somos, ele já sabe o que a gente pode ser, através dele. E foi isso que ele queria declarar. Agora, eu queria passar com vocês, na vida de Pedro, nós não vamos poder ver toda a vida, mas eu queria destacar 4 momentos, 4 confissões que ele faz, que são momentos assim cruciais para mostrar essa transformação, esse processo
de moldagem na vida de Pedro. E a primeira delas acontece em Lucas, no capítulo 5. Se você quiser abrir a Bíblia lá comigo, em Lucas capítulo 5, foi um pouco depois desse encontro inicial que Jesus teve com Simão. Simão voltou, ele era pescador, essa era a profissão dele, ele retorna, ele está trabalhando, e certo dia, capítulo 5 de Lucas, versículo 1, ele estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. E ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Ele entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Simão tinha um barco, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então assentou-se e do barco ensinava o povo. Terminou de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes. Marcos dá um detalhe nessa palavra de Jesus, o Evangelho de Marcos, quando narra esse fato, ele diz que Jesus falou assim: afasta o barco um pouquinho mais para lá, assim, um pouco mais. Dá um detalhe assim, né? Um detalhe simples, né? E Simão, que era um pescador que tinha trabalhado a noite toda, devia estar cansado. Eu imagino que ele estava esperando Jesus terminar de falar para poder recolher o barco e poder descansar. Ele trabalhou a noite toda, ele estava aguardando ainda, porque o barco serviu meio que de um púlpito, né, para Jesus se afastar um pouco, para ter assim, uma espécie de anfiteatro natural na praia. E, no entanto, Jesus escolhe exatamente o barco de Pedro, e depois que ele fala, não sei quanto tempo, ele diz: agora vai um pouquinho mais para lá. Aqui ele diz: as águas mais fundas, e lancem as redes para a pesca. Mas Pedro disse: olha, eu só vou fazer isso porque é o Senhor que está falando. E nessa altura, já havia um relacionamento inicial entre os dois, né? O primeiro contato, e aqui também ele está escolhendo o barco de Simão, e aí ele pede para Simão fazer aquilo. E Simão acabou de ouvir também um ensino de Jesus. Então há alguma coisa no ar, e Simão então responde a essa coisa que está no ar, né? Ele não hesita, ele hesita, mas ele não hesita totalmente. Ele cede e fala: tudo bem, o senhor está falando, vamos lá. Quando eles fizeram isso, versículo 6, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, que era uma sociedade comercial de 2 barcos, chamaram o segundo barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, e essa é a primeira confissão: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Até aqui Simão estava se aproximando de Jesus. Já tinha tido um primeiro contato, já tinha ouvido uma palavra assim meio misteriosa, que ele teria um outro nome. Tinha, pelo menos nessa vez, cedido o seu barco para Jesus poder sentar e falar às multidões. Tinha ouvido o ensino de Jesus depois de uma noite de trabalho, não sei se ele cochilou, não sei como é que foi. E agora, obedecendo a palavra de Jesus, ele lança as redes e acontece o que aconteceu. Essa é a primeira vez que Simão tem um encontro com ele mesmo. É interessante que essa confissão primeira de Simão é a primeira confissão que tem que acontecer na vida de qualquer um. É aquele momento em que só pode acontecer quando nós estamos na presença de Deus. Aquela hora em que a gente se sente inadequado, como Isaías no templo.
e disse ao Senhor: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Ai de mim. Senhor, afasta-se de mim. Eu sou um pecador. Eu não sou digno de estar na tua presença. Essa foi a primeira confissão. E a Bíblia diz que não foi só ele que foi tomado desse sentimento. Versículo 9. Ele e os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago, João, que eram sócios de Simão. Na presença de Deus, o Deus Santo e Poderoso, não existe outra atitude digna de Deus, a não ser da gente saber e sentir e ter a plena noção de que somos pecadores. Começa por aí. Tão diferente do que a gente ouve hoje, né? Tão diferente do que a gente pratica, tão diferente do que as religiões que ensinam a gente a chegar para Deus e dizer para Deus o que a gente já fez, ou faz, ou merece, ou quer, ou manda Ele dar, ou declara, ou determina, tão diferente. Chegar na presença de Deus como aquele publicano lá no templo dizendo, com os olhos para o chão, batendo no seu peito, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E foi assim que começou com Simão Pedro, a moldagem. O momento em que ele se sentiu como ele era, um pecador. Jesus, na hora, disse a Simão: não tenha medo, não tenha medo. Eu não vou me afastar de você, de jeito nenhum. Porque o homem para quem eu olharei, disse Deus através de Isaías, é o abatido do espírito, aquele que treme da minha palavra. É esse para quem Deus olha, é esse que Deus ama, é esse que Deus quer abençoar. É aquele que chega na presença dele vazio. Por isso que nas bem-aventuranças, a primeira delas é: bem-aventurado os pobres de espírito. Aqueles que chegam pó. Não tenho nada para oferecer. É lá que começa. É por aí que começa a moldagem. Não tenha medo. De agora em diante você vai ser pescador de homens. Pedro, não mais um Simão, mas você vai ser chamado de Pedro, não mais um pescador de peixes, mas você vai ser pescador de homens, de vidas. Você vai se envolver em lançar a rede para colher vidas, não peixes. E o resultado foi que eles arrastaram seus barcos para a praia. Simão e os seus companheiros deixaram tudo e seguiram a Jesus. Nesse primeiro estágio, nós vemos três coisas aí na vida de Pedro acontecendo. Primeiro, a convicção de pecado. Segundo lugar, uma conversão a Cristo. Você vai ser pescador de homens. Eu vou mudar você. E a terceiro lugar, ele se consagra a um chamado. Ele começa a seguir. É uma pessoa que nos chama. Não é uma religião, não é uma igreja, é uma pessoa que nos chama. Vinde após mim. Jesus é quem chama. E a resposta ao chamado é a resposta da conversão, é a resposta da fé. Quem crê em Deus, quem crê em Jesus, segue Jesus. Essa é a evidência de fé. Não existe fé sem seguir, sem ir atrás, sem aprender dele, sem amá-lo, sem
querer conhecê-lo. Não existe. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é fé genuína. A fé genuína, ela se manifesta dessa maneira. Ele vai atrás. Preciso do Senhor. Quero ficar perto. Vocês se lembram do endemoniado, né? Queria ir com Jesus. Foi o único que Jesus falou assim, não, você vai para casa contar para a sua família, né? Ele deixou os demônios irem para os porcos, né? Mas não deixou o convertido ir com ele. Às vezes Jesus faz isso na nossa vida, né? E a gente tem essa sensação de que quando a gente começa a seguir, Jesus fala assim, bom, agora vou te mandar, né, para o meio do problema. Porque seguir a Jesus não significa sair do mundo e viver num gueto, viver numa redoma, numa esfera protegida. Eu não vou ficar doente, eu não vou perder dinheiro, eu não vou morrer de câncer, eu vou casar com o homem mais bonito e mais rico do mundo. Não é isso. Seguir a Jesus é tomar a cruz dia a dia, é negar-se a si mesmo. E Pedro, Simão, na época, e os seus companheiros não sabiam muito bem o que eles estavam fazendo ou aonde que eles estavam entrando, mas eles foram. Esse foi a primeira confissão. A segunda, um pouquinho mais adiante, na vida de Pedro, está lá em João, no capítulo 6. E foi um momento decisivo, não resta a menor dúvida. O que aconteceu logo depois da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães. E provavelmente você se lembra da história, havia uma grande multidão, capítulo 6, ele partiu para a outra margem do mar da Galileia, o mar da Tiberíades, que na realidade é um grande lago, e a grande multidão continuava a segui-lo, porque via os milagres que ele fazia, doentes eram curados. Ele sobe no monte, senta-se com os discípulos, e aí quando ele levanta os olhos, versículo 5 do capítulo 6 de João, ele vê uma grande multidão que se aproxima. E ele pergunta para Filipe, aquela história, onde é que a gente vai comprar pão? Aí ele fez essa pergunta para colocar à prova, porque ele já tinha em mente o que ele ia fazer, e aí vem aquela multiplicação fantástica. Ele pega 5 pães de cevada e 2 peixinhos, versículo 8, de um rapaz que estava lá no meio da multidão, e foi o André que encontrou esse menino e trouxe esse lanche para Jesus, e olha, só tem isso aqui. E Jesus manda o povo sentar, e senta na grama, 5.000 homens, e quando a Bíblia diz 5.000 homens, não está contando ainda as mulheres e as crianças, ou seja, a multidão era ainda muito maior. Então Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu, todo mundo comeu, recebeu o suficiente, e ainda quando eles juntam os pedaços que sobraram, versículo 13, encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada que tinham sido deixados por aqueles que comeram até não aguentar mais. 12 cestos cheios dos restos, 12 discípulos para carregar cada um cesto e ver o tamanho do Deus que fez aquele milagre. Mas depois disso, Jesus começa a se referir como ele sendo o pão da vida. E começa um discurso, uma mensagem que vai ficando cada vez mais pesada. E aí ele chega um momento em que ele fala que, versículo 53, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne, não é pão, é a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Obviamente ele estava se referindo ao sacrifício da cruz. Ao fato de que ele ia tomar o lugar da gente naquela cruz. E quando a gente entende que ele foi o nosso substituto naquele ato de justiça de Deus, né? Ou melhor, no ato de amor de Deus, né? Colocando o seu filho para morrer no nosso lugar, para que a gente pudesse ter vida, é isso que ele queria dizer, ainda num momento que deixou todo mundo assim espantado com essa linguagem,
porque eles estavam ouvindo algo que eles ainda não entendiam. Todo que bebe da minha carne, come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim ou nele. Da mesma forma que o Pai me enviou e eu vivo por causa do Pai e vai por aí afora, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. E aí ele fala, seus antepassados comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Você se lembra da conversa com a mulher samaritana? Um pouquinho antes, João 4. Quem beber dessa água do poço vai continuar a ter sede, mas quem beber da água que eu der, jamais terá sede. Essa é a mensagem. Eu tenho um alimento que dá vida e vida eterna, vida em abundância, vida plena, e que continua pela eternidade. Isso ele estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. E ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura esta palavra, quem pode suportá-la? E ele, sabendo no seu íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? E continua, e continua, e continua. Quando acontece que versículo 66 resume o efeito daquela mensagem, daquele sermão de Jesus. Um sermão duro, daquela hora em diante. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E aí, uma pergunta incrível de Jesus para os 12. É a primeira vez que aparece essa expressão 12. Né? E João escreveu o evangelho dele muito depois dos outros 3, Mateus, Marcos e Lucas. Mas é interessante isso, que Jesus então já se dirigindo àquele grupo próximo dos 12 seguidores, que mais tarde ele chamaria de apóstolos. Vocês também não querem ir? E uma outra maneira de dizer isso assim, vocês não vão querer ir, vão? Vocês também não vão querer ir, vão? Essa é uma outra tradução possível. Como quem diz, Jesus se coloca numa posição assim, eu espero isso da maioria, mas eu não espero isso de vocês. Aí ele está apertando. Aí deu um aperto. E aí? Vocês vão fazer a mesma coisa? E é exatamente Pedro quem responde, Senhor, e essa é a segunda confissão, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Você pensa que Jesus deixa barato? E ele ainda acrescenta, não fui eu que eu escolhi, vocês, os 12, todavia, um de vocês é um diabo. Ele estava se referindo a Judas Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Interessante porque essa palavra de Jesus reverberou na mente, né, dos discípulos. Tanto que lá na última ceia, no cenáculo, quando Jesus volta a esse tema, Pedro pede para João perguntar para Jesus quem era o que iria traí-lo. Estava lá. Sou eu? Sou eu? Sou eu? Essa é a nossa natureza. Na medida que a gente está sendo moldado, a gente tem essas oscilações. Mas nas nossas oscilações, a gente vai reconhecendo algumas coisas acerca de quem é o nosso Deus. E nessa segunda confissão, a gente vê algumas coisas aqui em relação a Pedro, nesse segundo estágio. Ele tem certeza da autoridade divina das palavras de Jesus, porque ele diz, tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos? Qual é a alternativa que a gente tem? Não tem. As suas palavras têm autoridade. E não é que eles viviam numa cultura de ensino, né? O judeu, lá no primeiro século, ele vivia numa cultura, especialmente os homens, os meninos, era ensino, ensino, ensino o tempo todo, era conhecimento e conteúdo o tempo todo. Então era de saber, de conhecer, de decorar. Só que no caso de Jesus, ele tinha palavras com autoridade divina.
Ele não era alguém que falava como os outros mestres. Ele falava, e quando ele falava, todo mundo sabia que Deus é que estava falando. Pedro reconhece isso. Reconhece também que Jesus é o escolhido de Deus para instaurar o reino de Deus na terra. Essa expressão, tu és o santo, cremos e sabemos que tu és o santo de Deus, ou seja, alguém separado, escolhido para uma obra especial. E Jesus já estava anunciando o reino. É interessante que uma outra vez essa expressão, alguém diz, tu és o santo de Deus, foi um demônio. Foi um demônio que, numa outra ocasião, usou esse mesmo título, essa mesma maneira de se dirigir a Jesus. Interessante, né? Porque o demônio sabia por que Jesus estava ali. Os demônios sabiam quem era ele, com que autoridade ele estava ali, a quem ele representava, quem ele era. Os demônios sabiam. Mas aqui, Pedro já demonstra que ele também chegou a essa conclusão. No seu processo de moldagem, ele agora já entende quem Jesus é do ponto de vista de alguém especial, com autoridade divina, escolhido por Deus, com a palavra para trazer o reino de Deus à terra naquela geração. Essa foi a segunda confissão. Mas tem uma terceira. Uma terceira que acontece também num momento muito importante, porque dali em diante o ministério de Jesus vai tomar um outro rumo. A vida de Jesus, ele vai focar na direção da cruz e de Jerusalém. E essa é aquela mais famosa, aquele contato que ele tem, aquela conversa que ele tem com os seus discípulos, quando ele faz assim uma pesquisa da opinião pública, né? Eles são os, vamos dizer assim, o pessoal que sai com aquela prancheta, né? Fazendo, agora não é mais prancheta, é um negocinho eletrônico, né? Que você vai lá e faz a tomada de opinião, né? Ou então por telefone, né? Hoje a gente tem outros métodos de fazer isso, ou nem isso, né? Vai direto na internet e descobre um monte de coisa. Mas aqui ele perguntou para os discípulos, escuta, quando é que o pessoal está falando aí que eu sou? Mateus 16. Quem é que os outros dizem que o Filho do Homem é? Versículo 13. Eles respondem, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. Todas respostas plausíveis. João Batista já estava saindo de cena, então, quem sabe, para quem não conheceu lá no início, estavam confundindo, achando que era a mesma pessoa, o mesmo fenômeno de popularidade. Algumas pessoas achavam que era Elias, Elias era um profeta conhecido por, no seu tempo, ter feito muitos milagres extraordinários. E Jesus estava fazendo milagres extraordinários. E havia porque Elias não morreu, foi tomado, né, uma carruagem de fogo, havia uma expectativa que um dia Elias voltaria, né? Inclusive uma profecia que dizia que alguém ia voltar no espírito e poder de Elias, mas referindo-se muito mais a João do que a Jesus. E Jeremias, ou alguns dos outros profetas. Mas Jesus então pergunta para os discípulos, e vocês? Eu já sei agora o que os outros estão falando, o que vocês dizem que eu sou. E é Pedro novamente quem responde. Nessa altura, se você lê os evangelhos, você percebe que Pedro começa a ter uma proeminência. Ele, nas listas dos discípulos, ele sempre é citado como o número 1 da lista, né? E ele aparece sempre falando em primeiro e se dá destaque para ele como alguém que aparece mais, né? Fala mais. Ele tem uma certa proeminência, ele tem uma certa liderança já reconhecida. Então, novamente, ele fala. E ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, faz o seguinte comentário, feliz é você, Simão Bar-Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus, e eu lhe digo que você é Pedro. Chegou o dia. Chegou a hora.
Simão está virando Pedro. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, ou do inferno, ou do mundo inferior, das profundezas, não poderão vencê-la. Você é pedra. E sobre essa rocha, seria a melhor tradução, na minha opinião. E sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Você é uma pedra, Pedro. Esse é o seu nome que eu dei. E você vai ser chamado Pedro, porque eu vou construir a igreja, você vai fazer parte dessa construção. Mas não vai fazer parte de construção nenhuma se não tiver uma rocha embaixo. Essa rocha é essa revelação que vem de Deus e que nos mostra quem é Jesus. Uma revelação que transforma a vida. Uma revelação que muda a gente, vira a gente de cabeça para baixo e transforma a gente, faz a gente virar 180 graus e começar a andar em outra direção. A verdade que transforma é que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, dos quais eu sou o principal, disse Paulo. Essa é a rocha. Cristo é a rocha. A revelação dele como Salvador. É a verdade que viva, porque ele é uma pessoa, o Evangelho é uma pessoa, é Jesus. E quando a gente coloca a nossa pedra, no caso de Pedro, sobre essa rocha, então nós vamos fazer parte dessa construção. Deus vai usar a gente. Isso faz parte de um processo de moldagem para Deus nos tornar pessoas úteis nas mãos dele. Mas pressupõe que embaixo da nossa pedrinha tem uma rocha. Se não houver a rocha, não tem pedra nenhuma que sustente nenhuma construção. Isso tem uma aplicação direta para a gente, como igreja, como crentes. Porque às vezes a gente confia muito no nosso taco, na nossa organização, nas nossas ideias, nos nossos planos, nos recursos que a gente tem. Na nossa história, no que a gente alcança. A gente vai contando as bênçãos, a gente vai fazendo uma lista. E é tão fácil a gente tirar os olhos da rocha, ou a pedrinha sair fora do alicerce e querer achar que, agora eu posso, agora nós podemos. E é um erro tremendo. Porque quando nós fazemos isso, nós fazemos exatamente o que Pedro vai fazer em seguida. Mas deixa eu só dizer que nesse terceiro estágio, a confissão de fé no Cristo como Filho de Deus em carne e osso, aqui ele declara plenamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Deus encarnado, Emmanuel. E também ele está crendo no Deus que cumpre na pessoa de Jesus as profecias do Antigo Testamento. As profecias a respeito do Messias. Você é o cara. É o cara que João falou para André que viria, que André me apresentou, que disse que eu era Simão e ia ser Pedro. Agora eu sei, eu não tenho dúvida. E Jesus falou assim: quem revelou isso para você foi meu Pai. Não foi só seu raciocínio, a sua observação, foi algo do alto. E assim é. Mas, agora a gente tem o primeiro primeiro grande porque teve vários. Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor. Por quê? Porque Jesus imediatamente começa a dizer para eles que, ok, ele é o Cristo, então o que o Cristo veio fazer? Veio padecer, veio morrer, ficar na mão das autoridades. Mas peraí, não está batendo. Messias, Cristo, é um líder, Ele veio aqui para nos libertar. Veio para sacudir o jugo do Império Romano, para conquistar de novo a liberdade como nação que nós tanto desejamos. Não, Senhor, de jeito nenhum. O que o Senhor está falando? De jeito nenhum. Jesus se vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra. Não, continua sendo pedra.
só que dessa vez uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Gente, é tão fácil nesse processo em que Deus molda a nossa vida no dia a dia, da gente se esquecer quem é a rocha, quem é que tem as palavras autorizadas, né? Da onde que vem a informação, qual é a fonte, né? Quem que nos guia pelo caminho. Como é fácil a gente, num momento ou em outro, dependendo da circunstância, a gente dá uma vacilada, esquece das coisas de Deus, e em vez de ser uma pedra viva na construção em cima dessa rocha, a gente se torna uma pedra de tropeço. Quando nós deixamos de confiar em Deus para suprir as nossas necessidades. Quando nós vemos que chegamos à conclusão que um pecado não tem perdão, que uma vida não pode ser transformada, que Deus não pode falar com alguém, que, enfim, tantas vezes em que a gente para e simplesmente desconsidera a vontade, a verdade, a palavra e o poder de Deus. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos uma pedra de tropeço. Nós estamos cogitando das coisas dos homens e não nas de Deus. Quando a nossa fé se encolhe e a gente só enxerga o que está diante dos nossos olhos, por exemplo, essa situação do país, da cidade. Quando nós olhamos para isso, como o Murad também colocou, e chegamos à conclusão que não tem jeito, quando nós assim pensamos ou cremos, nós estamos dizendo, está nas nossas mãos, e eu não posso, eu sou um só. A maioria já está infiltrado, está aparelhado, está em toda parte, de cima a baixo, acabou, é endêmico. Quando nós pensamos assim, nós estamos cogitando das coisas dos homens e não de Deus. Nós estamos sendo pedra de tropeço para os nossos filhos, para os novos em Cristo, para aqueles que não conhecem Jesus. Nós estamos dizendo que, na realidade, a fé é irrelevante, ela não transforma nada, não transforma uma sociedade, uma cidade, um país. É isso que nós estamos dizendo. E talvez, se Jesus estivesse nos nossos dias andando entre nós, Ele diria para nós: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Esse foi o primeiro ups. Teve um segundo. E o segundo foi logo depois do cenáculo, quando Jesus tem a refeição com os discípulos, e Jesus avisa que um ia trair e Pedro ia negar. E Pedro disse: de jeito nenhum, estou pronto para dar a minha vida. Não vou negar de jeito nenhum. Turma aqui, olha, eu não garanto os outros, mas deixa comigo. Vou com o Senhor a qualquer lugar. Até morrer. Mas Jesus foi preso. E em Mateus 22 a gente tem um relato disso, nos outros evangelhos também. Mas é interessante esse aqui, porque já é a terceira vez que alguém chega para Pedro e fala: Pedro, você é um deles, né? Você é um galileu, você estava com ele, eu vi, tenho certeza. Você é um cara, você é um discípulo. E Jesus fala: mas não sei do que você está falando, homem. De jeito nenhum. É a terceira vez. E quando ele falava isso, o galo cantou. E o Senhor estava dentro ali do lugar onde ele estava sendo interrogado, e pela janela ele olhou. E ele olhou diretamente para Pedro naquela hora. Os seus olhares se cruzaram. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito, diz a Bíblia aqui: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E ele saiu dali e chorou amargamente. E aí, para Pedro tinha acabado tudo, né? O sonho acabou. O Senhor morreu, e eu dei aquela mancada tremenda, porque quando ele mais precisava de mim, eu não estava lá. Aliás, eu já tinha dormido lá no Getsemane, né?
quando Jesus falou, por favor, fica aqui orando comigo, nessa minha agonia antes da cruz, ele dormiu à vontade, né? E agora, o grande herói, o líder Pedro, nega que conhece Jesus 3 vezes e acabou, né? Acabou o sonho. Mas no processo de moldagem, muitas vezes, nós passamos por momentos de grande decepção conosco mesmo. Muitas decepções. Quando a gente para pensar, puxa, de novo, como é que eu fui capaz de fazer isso? Se a gente pudesse, às vezes, voltar e apagar algumas coisas da nossa vida, coisas que falamos, pensamos ou fizemos, eu tenho várias, recentes. E muitas vezes a gente está numa posição que a gente fica decepcionado. Quando você, eu não sei no seu caso, quando você decepciona alguém que espera alguma coisa de você, como pastor, isso é uma coisa muito complicada para mim. Por exemplo, quando alguém pede uma visita, uma oração, ou pede ajuda. E acontece de vez em quando, eu tento diminuir ao máximo esses eventos, essas ocasiões, em que por algum motivo, ou eu esqueço, ou não deu, ou passa o tempo e foi. E o efeito na vida de uma pessoa, às vezes, por você, e isso não vale só para o pastor, é para qualquer um de nós, um pedido de ajuda, um momento de desespero. Se você não está lá na hora que a pessoa precisa, pode ter certeza que aquela memória vai ficar arraigada na cabeça da pessoa. E depois em você, porque você vai olhar para aquele evento, para aquele momento, e falar, mas como que eu pude esquecer? Como que eu pude não priorizar? Eu tinha muita coisa, era tudo coisa boa, não era necessariamente que você estava fazendo qualquer besteirinha e não deu atenção. Não, às vezes você estava ocupado com algo de valor, mas você não consegue, às vezes, fazer tudo o que você gostaria. E às vezes a negligência mesmo. E a gente tem essas situações em que a gente fica pesado no coração. Situações de quebra de relacionamento, de amizade com pessoas que foram super amigas, em que a gente olha para trás, eu não sei como é que aquilo aconteceu. E quando a gente lembra, dá aquela dor de decepção. E a gente começa a analisar, o que eu errei, o que eu fiz? Decepção. Mas a vida de Pedro não terminou aí, nem a sua história, porque houve uma quarta confissão. Depois da ressurreição, Jesus vai ao encontro de Pedro e dos discípulos que estavam pescando, isso está lá em João capítulo 21, e eu vou fazer uma rápida menção disso apenas para terminar, em que Jesus então tem um cuidado especial com Pedro. Porque Pedro era alguém de liderança, era alguém que Deus tinha escolhido, e ele foi o primeiro de várias coisas. Ele foi o primeiro a pregar, os 3.000 se converteram. Ele foi o primeiro a levar o evangelho para um gentio, Cornélio. Pedro teve um papel muito importante, né? Mas algo precisava acontecer ainda. Faltava alguma coisa nesse processo de moldagem. E nessa conversa que ele tem com Pedro na praia, a gente já vai pular direto para uma conversa em particular, os dois começam a caminhar. Versículo 15 do capítulo 21, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Interessante, né? Você percebeu alguma coisa? Qual foi o nome que Jesus chama? Simão. Simão, filho de João. Vocês se lembram do primeiro encontro? Simão, filho de João. Você é Simão, mas você vai ser chamado Pedro. Agora, depois da ressurreição, depois da traição, da negação, né? Pedro voltou para a pesca, está decepcionado, o sonho acabou. Jesus volta e pergunta, Simão, filho de João, volta lá para o começo. Vamos começar de novo? Simão, você me ama? 3 vezes.
Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? 3 vezes negou, 3 vezes Jesus fez a pergunta. Não é por acaso? Pedro ficou magoado. Doeu. Como é que a gente fala? Magoou. Jesus ter perguntado pela terceira vez. E aí ele responde: Jesus, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus, então, novamente, reafirma aquele chamado inicial lá do pescador de homens. No caso aqui ele usa uma outra metáfora: cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. É só quem foi ovelha, quem é ovelha, que pode cuidar de ovelha. Só quem se deixa pastorear é que pode pastorear. Só quem pede, recebe, aceita ajuda é que pode ajudar outro. E o processo de moldagem na nossa vida continua o tempo todo. Nós somos orgulhosos, nós somos acomodados, nós temos problemas de lascívia e muitas outras coisas. Essa é a nossa natureza. Mas Deus, Jesus, que nos conhece como somos e nos amou antes da gente existir, Ele sabe quem a gente pode ser. E Ele sabe que Ele pode fazer de cada um de nós um instrumento deles na nossa geração. Um instrumento para apontar o caminho para outras pessoas, para iluminar o percurso, a jornada das pessoas. Com a nossa vida, com a nossa experiência, com as nossas oscilações, com a nossa transparência. Deus quer usar você, Ele quer me usar, mas isso envolve um processo. Nós somos uma massa, é a matéria-prima, é uma indústria de transformação. Ele está transformando e manufaturando a gente na imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Mas o vaso tem que ser quebrado, para que através das rachaduras desse vaso duro que nós somos, o perfume possa exalar. Porque se nós ficarmos fechados na nossa vida, na nossa mesmice, na nossa autossuficiência, na nossa autonomia e independência, primeiro, se houver um tesouro ali, ele vai estar abafado. Tesouro é colocado em vasos de barro para ser compartilhado. O perfume, o frasco precisa estar aberto. E esse processo de abrir o frasco, de quebrar o vaso, é um processo de moldagem. Pedro chegou àquele momento em que ele confessa um amor a Cristo, um amor imperfeito, mas um amor verdadeiro. Tu sabes todas as coisas. Eu amo o Senhor, com muita imperfeição, com muita falha, com muita autodecepção. Mas eu amo o Senhor. Eu amo. E mais, eu confio que o Senhor é capaz. Eu sei que o Senhor não vai me abandonar nas horas em que eu tiver os meus de novo. Não vou ser abandonado. Eu sei que o Senhor vai continuar trabalhando na minha vida, porque o Senhor quer me fazer um vaso útil nas tuas mãos, nas mãos do oleiro. E eu sei que a qualquer momento o seu perdão é incondicional. E eu sei que em qualquer momento o seu chamado continua na minha vida. O Senhor quer me usar para pescar pessoas, para cuidar de ovelhas. Então, o processo na nossa, na minha, na sua vida é um processo de permitir que Deus nos molde até o último suspiro. É um projeto de vida. Acolha esse processo. Não fique parado na decepção, com você ou com outros. Não fique preso na sua incapacidade ou na sua incredulidade. Abra-se. Deus quer trabalhar. Ele está trabalhando. E provavelmente é exatamente onde está pegando, onde está doendo, é por ali que começa. Eu não sei o que é que está passando hoje na sua vida, mas eu sei que tem circunstâncias e situações aí que estão difíceis, complicadas. Faça a pergunta diante de Deus: qual é o processo? O que é que está acontecendo agora? Aonde Deus quer me levar?
Qual é o estágio atual do meu crescimento, do processo de modelagem que Deus está fazendo na minha vida? Será que, talvez em alguns casos aqui, aquele primeiro passo, eu ainda preciso dar o passo da confissão: Senhor, sou um pecador, abro mão, não tem nada para oferecer, estou chegando vazio. Ou talvez esteja um pouco mais adiante, ainda no processo de, será que eu creio ou não creio na palavra dele, na Bíblia? Será que isso aqui realmente é a vida de Jesus? Tem gente que ainda está lutando em... eu sei que eu preciso, eu sei que tem alguém superior, eu não descreio de Deus, mas eu ainda tenho uma certa hesitação em receber aquilo que Deus fala como verdade. Tem certas coisas que são duras de roer. Talvez você esteja lutando num processo assim, ou quem sabe você já esteja num momento em que você reconhece quem é a fonte, quem Ele é, e está na hora de talvez dizer para Ele: olha, eu amo o Senhor do jeito que eu amo, do jeito que eu sou. Continua fazendo o trabalho. Eu sei que não é fácil, porque eu não sou fácil. Então, vamos seguir junto? Vamos seguir junto? Eu não sou daqueles que vão te abandonar. Eu quero continuar. Curva sua cabeça agora e faça aquela oração no seu coração que só você pode fazer para Deus. Responda a Ele a voz que você ouviu da parte dEle, aquilo que Ele mostrou para você. Se é algo a confessar, a abandonar, ou se é uma entrega, se é um perdão que precisa ser liberado, se é um pecado que precisa ser confessado. Talvez voltar para o princípio, como Pedro, e ouvir de novo aquela voz primeira que falou com a gente, de uma forma que a gente entendeu: eu te amo, sempre te amei, sempre vou te amar. Estamos aqui, Senhor, como tuas ovelhas. Ovelhas precisando de pastor. Tem muita coisa que a gente não entende. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem muita coisa que a gente não consegue. Na nossa jornada aqui na terra, temos experimentado tantas vezes o desânimo, o desespero, o cansaço, a frustração, começando com a gente. Nós queremos sair daqui, Senhor, renovados e restaurados. Queremos sair daqui não focados nas nossas falhas, nos nossos defeitos, nas nossas incapacidades. Nós queremos sair daqui cheios da tua vida. A vida de Jesus. Porque Ele não está numa cruz. Ele ressuscitou para nos dar vida. E essa vida existe. Ela é real. Ela mata a fome e a sede da nossa alma. Ela libera perdão. Ela renova a esperança. É a tua vida, Senhor. E assim como o Senhor venceu a morte, vence, Senhor, a morte do nosso coração. Senhor, que a tua luz ilumine os lugares mais escuros da nossa personalidade. Que o Senhor venha
hoje novamente, poderosamente nos transformar, de tal maneira que a gente seja útil, que a gente possa servir para iluminar e salgar a nossa sociedade, o nosso mundo, a nossa cidade, o nosso país, nossas famílias, aonde nós trabalhamos, na escola. Senhor, não porque somos melhores, não porque somos superiores, mas porque simplesmente somos vasos sendo moldados. Esse perfume e esse tesouro possam aparecer. E aparecer de tal maneira que as pessoas vão ver que não é a gente mesmo, porque a gente é o que a gente é. Mas é o Senhor que faz a diferença, que vive em nós. E que seja isso que atrai as pessoas para o Senhor, não para nós. Estamos aqui para dizer, Senhor, estamos prontos para ser usados, prontos para ser quebrados, prontos para ser moldados, prontos para ser modelados, transformados. Essa matéria-prima complicada que nós somos. Mas eu te louvo, Pai, porque aquela obra que o Senhor começou, o Senhor vai completar, porque essa é a tua promessa. Ainda não acabamos, ainda não terminamos, estamos em construção. Te louvamos por isso, Pai. Enche-nos de alegria e de esperança nessa manhã. E tira de nós qualquer sentimento de é o fim da linha, acabou, não tem jeito. Pelo contrário. Guarda-nos, protege-nos, usa-nos esta semana e que o Senhor seja glorificado na medida em que o Senhor nos molda, como moldou Simão e tantos outros que vieram antes de nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.